Bem-vindos ao podcast do blog do Drica Ribas. E o impeachment acontece desde o começo da CPI da Covid-19. Ela teve um objetivo claro: deixar Bolsonaro sangrando até as eleições de 2022. O grande beneficiado é o Lula, o grande favorito para as eleições do ano que vem, de acordo com as últimas pesquisas. Mas os últimos acontecimentos põem em dúvida se esse sangramento chegará até lá. As revelações dos irmãos Miranda sobre um suposto esquema de corrupção para a compra da Covaxin, imunizante indiano, pode ser a gota d'água que faltava. O deputado federal pelo DEM de Brasília, Luiz Miranda, confirmou que alertou Jair Bolsonaro sobre possíveis irregularidades na compra dessa vacina. Seu irmão, que é servidor do Ministério da Saúde, entregou documentos comprovando as irregularidades para o presidente. Só para lembrar o leitor, a Covaxin só pode ser usada em até 1% da população, com apenas 4 milhões de doses, ou seja, 2 milhões de pessoas, já que a vacina da Covid-19 são em 2 doses. Essas vacinas foram compradas com um valor de 1.000% acima do normal. Elas foram negociadas com um laboratório Precisa e que teve uma ajudinha do deputado Ricardo Barros, do PP, líder do governo Bolsonaro. As informações são do site O Antagonista. É grave e deve ser investigado. Vale lembrar que a CPI já colheu informações suficientes para, inclusive, endossar um pedido de impeachment. Aliás, o que já deveria ter acontecido. Além desse escândalo, soma-se a nossa tragédia diária de vermos milhares de brasileiros falecerem. Como eu já escrevi no blog do Drica Ribas, não se fazem testes ou autópsias para se saber se a morte se deu somente pelo vírus ou se houve uma doença pré-existente. Se a imprensa não se junta, não teríamos nenhuma ideia. A barganha para 2022. Enquanto isso, os políticos focam para as eleições de 2022. A pandemia ficou em segundo plano. Muitos esbravejam no Twitter, mas no Instagram seguem com a vida social. E isso não deveria ser assim. Por outro lado, fazer lockdown em um país como o Brasil é um desafio. Como fazer nas favelas onde as pessoas dormem amontoadas. Também existe a questão econômica. Para muitos, não há como fazer o home office. Qual a solução? Vacinar o mais rápido possível. E teríamos como fazer isso. Vários depoimentos da própria CPI da Covid-19 mostraram isso. Mas a chamada oposição, liderada pelo Lula, prefere esperar, deixar sangrar. Será possível? A pandemia no Brasil está longe de ser controlada e as mutações ainda podem surpreender os políticos brasileiros. Aqui na Europa, a variante Delta começa a dar trabalho aos europeus, que previam um verão 2021 tranquilo. E com a vacina, testes e medidas de prevenção, mesmo assim, não sabemos o quanto de liberdade teremos. No Brasil, o vírus pode obrigar o Congresso a aplicar finalmente o impeachment contra Jair Bolsonaro. Esse foi mais um podcast do blog do Drica Ribas. Esse texto se encontra no meu diário eletrônico, o www.adrianaribeiromaia.com. Muito obrigada pela atenção de vocês, cuidem-se muito e até o próximo podcast.